Olá pessoal, muito obrigado por sua presença aí do outro lado. Estamos de volta com mais um vídeo, lendas, mitos, fábulas de diversos povos, diversas culturas, extraído do livro Assim Tudo Começou, Enigmas da Criação, de Luiz Antônio Aguiar. Nesta oportunidade, vamos a um mito segundo a cultura egípcia antiga, quando os deuses amam, ok? No princípio não havia distância, nem profundidade, nem passado, nem futuro. Apenas a infinita água, a profundeza líquida, a escuridão submersa. E havia Atum, ou Atom, que era tudo e nada, que era ele e ela, uma serpente mordendo o próprio rabo, um símbolo que haveria de atravessar muitas eras, sempre ligado às artes mágicas, aos grandes segredos do universo e ao ocultismo, e que chegaria aos nossos tempos com o nome de Uroboró. Conta-se então que este ser Atum, o único que foi o princípio e o fim de si mesmo, era perfeito e completo, mas também era solitário em sua superfeição e completude, e em sua existência divina ansiava por ganhar companhia. Assim, a solidão do primeiro de todos os deuses levou-o a gerar a terra, fazendo a água recuar até deixar uma ponta de fora o topo de uma montanha, onde, milênios depois, haveria de se erguido o templo de Heliópolis, a cidade do sol. A terra, Geb, o deus da força passional, foi o primeiro ser sagrado gerado por Atum, mas ele também gerou o céu, Nut, o corpo etéreo da aurora e do anoitecer, o ontem e o amanhã. Todos eles eram deuses. Aconteceu então que céu e terra se apaixonaram, uma paixão sem limites extrema. Do amor deles, Nut concebeu dois seres redondos e vermelhos, cada qual no momento da luz celestial, e assim nasceram Ra, e o deus Sol, e Tot, o deus da lua. Ra, o deus Sol, ou do Sol, e Tot, o deus lua, ou da lua. Ra e Tot combinavam o feminino e o masculino, eram deuses, não eram os astros em si, mas a essência sagrada que os habitava e sustinha. A Tot estava reservado o glorioso destino de se tornar o Deus da sabedoria, aquele que iluminaria os homens e os tornaria capazes de desvendar segredos. A ele seria dada ora a forma do babuíno, ora a do pássaro ibis, e muitas seriam as suas histórias. Nut ficou grávida novamente. Ao saber disso, seu filho Ra foi tomado de violentos ciúmes. Ele não queria que sua mãe tivesse outros filhos sagrados. Por isso, usando seus imensos poderes, suspendeu-a nos ares, separando o corpo dela do corpo de Geb. Com isso, pretendia que Nut nunca mais fosse fertilizada. Além disso, ao separar Nut e Geb, Ra interrompeu todos os ciclos que começavam a ganhar vida naquele início do mundo. A própria gravidez de Nut foi interrompida. Era o que Ra queria que acontecesse, porque desse modo os filhos de Nut ficariam presos em seu ventre e jamais veriam a luz. Nut começou a sofrer dores terríveis. Chegou a um ponto que seu filho Tot não pôde mais suportar vê-la assim. Então arquitetou um plano para enganar Ra. Conhecendo bem o irmão e sabendo quanto Ra sentia inveja dele, Tot propôs um desafio ao qual Ra não conseguiu resistir: um torneio de damas. A cada partido, o perdedor teria de entregar ao outro um pedaço de seu próprio corpo. Era uma tentativa bastante arriscada, mas Tot sabia o que estava fazendo. Deixou o irmão ganhar
as primeiras partidas, mas a cada altura começou a vencer todas, e foi ganhando pedaços e mais pedaços do corpo dourado de Ra. Ao final, com Ra derrotado, Thoth reuniu os pedaços de luz dourada e jogou-os para o alto, criando firmamento, estrelas e astros, que começaram a se mover no céu, libertando assim o tempo. Os dias e os anos começaram a passar e nasceram então os filhos de Nut, Ísis, Osíris, Sete e Néfites. Cada qual tinha sua personalidade e seus atributos. Osíris tornou-se o rei dos deuses, Ísis, a grande deusa mãe, seria sua esposa, e eles se amariam por toda a eternidade. Mas acontecia que também Néfites era apaixonada por Osíris e desprezava o marido que lhe havia sido designado, Sete, o deus serpente. Sete era maléfico, invejoso, não perdoava o amor de sua mulher por Osíris. Além disso, vivia obcecado pela ambição de tomar o trono do irmão. Um dia, Néfites assumiu a forma de Ísis e, como tal, entregou-se a Osíris, enganando-o. Dessa breve união nasceu Anubis, o deus com cabeça de chacal, que já veio ao universo dotado de muitos conhecimentos. Ele era um deus sábio, principalmente versado nas artes ocultas. A vingança de Sete não se fez esperar. Numa emboscada, o deus serpente matou Osíris. Sete tornou-se o novo rei dos deuses. Ele sabia que, com Osíris isolado no reino dos mortos, sem ligação com esse mundo, o tempo seria paralisado outra vez. Assim, Sete pretendia que seu poder durasse para sempre. Como não queria dividir esse poder com nenhum dos demais irmãos deuses, instaurou o reino de escuridão, desconhecimento e medo. Mas o amor de Ísis por Osíris estava destinado a vencer a barreira da morte. Ela pediu ajuda de Anubis, que lhe ensinou o segredo da embalsamação. Juntos, então, embalsamaram Osíris, dando-lhe a possibilidade de retornar do reino dos mortos. Abriu-se uma passagem entre os dois reinos, o dos vivos e dos mortos, e por força disso todo aquele que fosse sepultado segundo os rituais sagrados e gozasse da proteção dos deuses retornaria à vida. Mas Sete continuava no trono dos deuses e atento a todos os movimentos de seus adversários. Em sonhos, Osíris, agora senhor absoluto do reino dos mortos, engravidou Ísis. Ela daria à luz o novo deus Horus, o que tinha a aparência de falcão. Sempre em sonhos, Osíris apareceu ao seu filho e para ele proferiu uma profecia. Haverá uma estação do ano que chamaremos Aket. Nela o grande rio subirá e cobrirá a terra, mas depois recuará e a deixará fertilizada. A seguir virá a estação do ano própria para o plantio, que se chamará Peret. E haverá outra ainda que se chamará Shemu, destinada à colheita e ao período posterior, no qual a terra entrará em descanso. Durante a Shemu, a terra ressonará em paz, como se estivesse morta, mas apenas estará se preparando para nova gestação. Horus assentiu então, mas havia ainda outro sentido para a profecia de Osíris que prosseguiu. Também a vida dos seres que haveremos de criar será uma sequência de milagrosos ciclos e terá suas estações entre a vida e a morte. Sem uma, a outra não existirá, mas para que a vida e a morte se alternem, você deve triunfar sobre os deuses serpentes que não permitem que o tempo retome seu caminho. Essa seria então a missão de Horus: derrotar Sete e restabelecer o caminho do tempo. Osíris treinou seu filho, que já aí seria nomeado o Senhor do Tempo, para a luta contra Sete. Só que essa luta teria um desfecho trágico. Quando o confronto aconteceu, Sete estava bem preparada para a batalha. Usando de seus poderes, confundiu a visão de Horus. O Senhor do Tempo ficou desnorteado e acabou decapitando sua mãe Ísis. Moído de dor e de culpa, Horus fugiu e exilou-se. Mas Thoth salvou a vida de Ísis, colocando-lhe uma cabeça de vaca.
A seguir, a própria Isis entrou em cena, não apenas para consolar o filho Horus e trazê-lo de volta para o seu lado, mas para ressuscitar seu marido Osíris. Desse modo estava formada uma grande aliança entre os deuses. De um lado, Sete, o senhor da escuridão, que enquanto reinasse na terra, esta não geraria vida mortal. Do outro lado, Osíris, Isis, Thoth, Horus e Anubis. Foi uma batalha espetacular. No final, Sete foi derrotado e expulso para o reino das trevas, onde habita o medo que contamina a alma dos homens, a brutalidade, quando se sobrepõe a inteligência e a compaixão, a ferocidade, a ganância e demais impulsos para o mal. Horus recebeu dos demais deuses a missão de povoar a terra, e faria isso ajudado por Anubis, o chacal possuidor de inúmeros conhecimentos e segredos, que lhe sugeriu muito do que realizou. Foi a partir daí que brotou na Terra a humanidade. Muito obrigado.